Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e a TV Câmara Bauru, pelo 93,9 FM com todos os municípios aqui da região e também pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital. No Espaço Aberto, eu sou Nelson Gonçalves e converso com vocês para apresentar a nossa visitante de hoje, Sônia Boni Guajajara, pré-candidato a vice-presidente pelo PSOL da chapa com o Guilherme Boulos. Ela é da terra indígena de Araribóia, no Maranhão, é isso? No Maranhão. Muito obrigado por sua presença aqui conosco nessa missão pública nossa de não só discutir o país, mas poder apresentar todas as alternativas com espaços iguais aqui nesse nosso encontro. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Obrigada também aqui pela oportunidade. Vou começar pela causa natural do envolvimento, da origem, da relação social da senhora, que é a questão indígena, e separar em particular, para a senhora poder comentar conosco, que visão a senhora tem sobre a atual norma, regra, enfim, estabelecida no país, com o Congresso que anda mexendo hora ou outra querendo mexer nessas relações sobre demarcação de terras. Como a senhora vê em especial, e junto ao PSOL, lógico, essa questão no Brasil neste momento? Olha, a demarcação de terras indígenas já há algum tempo está tendo seus procedimentos assim muito visado, muito disputado, né, pelo Congresso Nacional. Claro, evidentemente, né, pela bancada ruralista, que tem aí seus interesses de acessar e explorar esses territórios, né, que embora são todos aí conhecidos como territórios dos povos indígenas, mas são territórios da União, né? A Constituição Federal garante isso, né? São terras da União com o direito de usufruto exclusivo dos povos indígenas. E é esse direito ao usufruto exclusivo que está sendo tem essa tentativa aí, sabe, agora muito sistemática de ser retirada dos povos indígenas e ser entregue a outros setores, né? Com desculpa que é para a produção, para o crescimento. E hoje mesmo tem uma medida no Congresso Nacional que está sendo votada, estava no 12º da pauta de hoje, que é um projeto de lei de número 490, né? Que é agora, já de 2018. E ele estava em 12º lugar para hoje, e agora já foi pedido para a medida de urgência, entrar para a medida de urgência, né? E ser votado ainda hoje. E esse projeto de lei, ele diz explicitamente isso, ele substitui o que garante a Constituição e o próprio Estatuto do Índio, que é o reconhecimento ao direito, né, do território tradicionalmente ocupado por indígenas. Ou seja, toda a ancestralidade, toda a história, né, dos povos que ali vivem. E agora, essa tentativa de mudança, ele traz um outro texto que fala assim, é reconhecido como território indígena aqueles que comprovar a presença física em situação de disputa já, né, de conflito no dia 5 de outubro de 88. Ou seja, toda a tradicionalidade do território, né, que já ocupado ou que não ocupado durante esse período, né, por conta de alguns conflitos ou de alguma expulsão mesmo da terra, né, se não se comprova nesse dia, eles não querem mais reconhecer como território indígena. Então isso representa assim um grave retrocesso aos direitos originários, né, e que são constituídos. E tem um passivo ainda muito grande no Brasil de territórios a serem reconhecidos, né? Tem um total de mais ou menos 700 territórios indígenas já com processo em andamento, e dessas apenas 400, né, um pouquinho mais de 400 já tem seu processo concluído, né? Então tem aí um passivo muito grande, e ao invés de se avançar com essa regularização, né, já há algum tempo tem uma determinação do próprio poder político, né, assim, o executivo, de paralisar as demarcações. E agora, já nos últimos 2 ou 3 anos, não só paralisou, como também estão revendo territórios com processos já concluídos, sabe? Então, assim, isso representa uma grave ameaça, não só para os povos indígenas, para os povos tradicionais, porque isso também afeta
povos os quilombolas, né? Toda a população tradicional, unidade de conservação. E aí, claro, né? É um ataque, assim, diretamente também ao meio ambiente e à vida como um todo, né? Todo mundo sabe aí que o meio ambiente, que esses territórios protegidos, eles são um bem comum para a humanidade, né? Não só para a gente que está fazendo essa defesa. De que forma vocês entendem que esse tipo de demanda, sobretudo a pauta, de que falar com a sociedade brasileira que ela não se resume, sei que pode parecer óbvio, mas do ponto de vista de reconhecimento e de compreensão disso em massa junto à sociedade brasileira, de quando você está tratando sobre demarcações de territórios, das questões indígenas e quilombolas, você não está tratando só sobre a questão dos direitos originários, está tratando sobre a ocupação do meio ambiente e a forma como o governo trata esse tipo de expansão, se ela é predatória ou não, por exemplo. Porque assim, tem hoje esse modelo, né, de desenvolvimento econômico que é baseado na exploração dos recursos naturais, no desmatamento, né, na instalação de grandes empreendimentos. Posso até ressaltar aqui, por exemplo, também como se utiliza os recursos hídricos, né, com hidrelétricas. São formas, assim, são medidas que assim, comprovadamente não se sustentam mais por muito tempo, né? Então, tem que ter uma certa racionalidade também para poder aproveitar esses recursos naturais, né? E quando a gente traz todo esse debate, a gente traz todas essas situações que não são teorias, né? E que não são somente uma defesa pelo modo de vida dos povos indígenas. Claro que a gente traz toda a nossa história também de relação com o meio ambiente, né? Que milenarmente a gente comprova isso, que nós utilizamos desses recursos sem destruir, né? Mas o que está em debate no momento é a urgência que requer a própria preservação do meio ambiente para o planeta. Eu pedi para a senhora comentar um pouco conosco, até para a gente apreender um pouco dessa informação da terra indígena de Araribóia. Qual que é a realidade do ponto de vista de ocupação e demarcação ou da convivência dessas comunidades no Maranhão, que é terra que a gente só simbolicamente aqui coloca como o clã do Sarney, para quem não se recorda disso. Mas está se livrando, né? Isso aí, há pouco a gente está dando um outro rumo aí para essa história. Bom, a terra indígena Araribóia, né, que é a minha terra de origem, fica ali centro-sul do Maranhão, no município de Amarante. E é uma terra que já tem a sua situação regularizada, né? Quando eu já comecei a militar, a entender, né, toda essa luta, a minha terra já estava com o processo concluído, mas ela sofre assim um processo muito grande de desmatamento, de exploração, né, de madeira ilegal, né? Então tem muitos invasores e tem uma situação de conflito por conta disso, né? Porque os próprios indígenas se organizam e têm uma iniciativa de tentar barrar essa invasão, né, dos madeireiros dentro desses territórios. Lá é madeira, não é um problema. Lá é madeira. Relacionado à questão da pecuária, madeira. Não, lá no Maranhão, no meu território, Araribóia, é madeira, okay, né? E aí, com isso, aí, claro, aí tem um conflito, né? Sempre, porque aí tem essa situação também que essas pessoas que estão no entorno, nos municípios vizinhos, eles não têm muitas alternativas de renda, né? Então, eles procuram aí uma forma ilegal de poder adquirir aí. A pressão do outro lado da questão da sobrevivência pelo extrativismo nessas comunidades. E aí vem, só que aí, dessa situação de ficar né, fazendo práticas ilegais de exploração dos recursos naturais, né, você tem que pressionar também o poder municipal, estadual, para poder ter outras alternativas de geração de renda para essas pessoas, para essas famílias, né? E aí, com esse desmatamento, né, assim, muito acelerado também, a gente por si só, e mesmo com as iniciativas dos indígenas de tentar, né, minimizar isso, não dá conta, né, sem o poder público ali atuante também. Então gera uma outra situação que é a de vulnerabilidade para incêndios florestais. E em 2015 nós tivemos um incêndio, um grande incêndio, considerado quase o maior aí de todos os tempos do Brasil, que queimou 52% dessa terra, né, desse território.
E dentro do território Araribóia tem ainda a presença já confirmada de povo isolado. Tem o povo Auaguajá, que vivem lá, que é o território do povo Guajajara, né? Okay. Mas tem o povo Auaguajá, que mora ali também e que não tem nenhum contato, nem com nós mesmo indígenas que somos dessa terra e nem com a sociedade de forma alguma. Então nós temos também esse papel, além de garantir a proteção ali desse território, para a gente, nós temos que garantir também a proteção pela vida dos isolados, que a gente não... Nós não chamamos isolados, né? Isso é um termo usado pela FUNAI, pelos órgãos públicos, mas nós o consideramos povos autônomos, né? Porque eles estão ali e eles não querem o contato, porque se eles quisessem, eles já tinham procurado, porque já esteve próximo, né? E eles preferem assim. Então, o nosso papel enquanto movimento indígena e enquanto cidadão, enquanto povos responsáveis também por eles, né, é fazer com que eles se mantenham, né, da forma que eles decidirem, né, que eles decidiram. Sônia, apesar da organização e relativamente bem sucedida em diversos pontos e regiões do país, de movimentos relacionados às questões das minorias, dos indígenas, sobretudo, e dos quilombolas, nós temos um conjunto de representação no Congresso por uma série de razões ainda muito pequeno. A gente só lembrar do Juruna aqui como memória afetiva, talvez, de mandato dos anos 80, né? 83, essa relação. Uma observação, se você considerar mesmo isoladamente esses movimentos em cada um dos pontos, do ponto de vista censitário, você tem neles um volume de participação que justificaria uma representação muito melhor. Falta organizar isso, falta disseminar, ou é outra natureza? O nosso processo eleitoral tem todos os seus defeitos que impedem que essa representação seja melhor representada para fazer o pleonasmo aqui. Olha, assim, eu acho que tem duas situações que a gente pode considerar, né? Nesse caso da falta, né? Ou da subrepresentação no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, enfim, né? Nesses espaços da representação da política institucional, né? É isso que você se refere. Por um lado, assim, os povos indígenas, na maioria dos estados, não consegue ter um número, né? De, assim, um eleitorado suficiente para eleger um representante. A maioria dos estados não conseguem, né? E aí a gente está muito também nesses partidos menores, assim, que exigem um coeficiente muito alto. Então, esse é uma situação. Claro, se a gente se junta com outros movimentos que também têm a mesma luta, a mesma causa, poderia sim facilitar, né? Só que a gente enfrenta esse problema aí que é crônico, que é da forma de se fazer a política, da forma de se fazer as campanhas, onde, né, quem já detém o poder ou que tem um poder aquisitivo aí já, né, eles acabam investindo muito forte, muito pesado nas campanhas. E com toda essa ausência de políticas públicas, com essa ausência do poder público nesse meio, né, no meio rural, né, e nos interior do Brasil como um todo, eles chegam com muita facilidade e acabam assediando também fácil as pessoas, que aí acabam aceitando, né, e sabe que muita gente do interior ainda tem muito a coisa de manter a palavra, né? Então vai muito o voto ainda pelos agrados, sabe? Eu ia colocar esse sentimento em xeque para o nosso bate-papo aqui, lógico, com a brasileira Sônia, cidadã. A gente tem uma repercussão, pelo menos do ponto de vista das redes sociais, das relações nossas do dia a dia, em certo grau, em todas as classes sociais, de falar de desilusão ou de querer transformar. A regra do jogo eleitoral para essa eleição, se boa parte do eleitorado está atenta a isso, ela repete o modelo que fortalece esse esquema de poderio econômico, financeiro. Ela ainda não foi modificada, teoricamente só para o pleito seguinte, caso não seja modificada pelo próximo Congresso. Ou seja, o tabuleiro, a regra, a distribuição de recursos, o poderio econômico, essas relações que a gente tanto condena, continuam presentes para a eleição desse ano. E uma sociedade que está falando em romper com modelos porque está desiludida em certo grau,
Você acha que esse sentimento pode reverter em votos ou precisa dar uma cutucada um pouco melhor nessa noção de mudança do país que só está sendo comentada nas redes, por exemplo? Olha, assim, infelizmente ainda precisa cutucar muito, sabe? Como converter essa... A gente precisa fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política, né? Voltem a acreditar, assim, que existe uma democracia, embora frágil, mas que precisa muito do nosso apoio, precisa muito das pessoas para que ela seja uma democracia de verdade, né? Porque do jeito que ainda não conseguiu chegar em todos os lugares, em todas as pessoas, nas representações, né? Ainda não conseguiu chegar na periferia, ainda não conseguiu chegar na população negra, não conseguiu chegar nas terras indígenas. E isso se revela muito nos números que a gente tem visto ultimamente de assassinatos, de injustiça, né? Da violência contra a mulher, contra a população negra. Você viu aí que o último Atlas agora, né, da violência, que é pela CPT, foram mais de 62 mil assassinatos, né, em 2017. Desses 62 mil, 32 mil é jovem negro da periferia. Né? Então a gente não pode dizer que a democracia chegou para todo mundo, que enquanto tiver essa exclusão e essa violência com cor, né? e com raça e localidade, né? A gente não pode dizer que a gente vive uma democracia plena. E aí não dá muito para entender como que é o pensamento da população brasileira, porque ao mesmo tempo que todo mundo revela, né, esse sentimento de lamento, de preocupação, de descrédito, revolta até, né, de revolta, de indignação contra os políticos. Você vê aí, por exemplo, Jair Bolsonaro crescendo, né? Crescendo aí na adesão do eleitorado, né? Então você não consegue entender como que um discurso conservador e cheio de ódio consegue convencer mais, né, do que um discurso que traz aí uma alternativa com base na participação, com base numa construção coletiva e com base nessa mudança atual. Outro dado que preocupa é como amostragem, lógico, mas aqui, por exemplo, tivemos uma eleição extemporânea para poder reativar o problema de mandatos em função de problemas eleitorais em algumas cidades paulistas. Bariri acaba de fazer isso, como aconteceu em Tocantins. E números parecidos com o dado que eu vou comentar, tanto no estado lá em cima, quanto aqui ao nosso redor. Se você somar brancos, nulos e ausentes no processo eleitoral, dá 60% do eleitorado que não quis escolher um candidato. Então, quando olha o número também de intenções de votos e candidaturas mais conservadoras ou não, esta ou aquela, e olha para esse dado, causa um pouco mais de preocupação em relação a esse sentimento, de novo, de que o brasileiro está buscando mudança ou está desiludido de forma completa. E aí eu acho que uma outra preocupação até que causa estranheza é a própria, agora, né, expressão de muitas pessoas pedindo intervenção militar, né? Então, a gente está num momento realmente muito confuso, né? Uma conjuntura política muito instável e que vai exigir de nós, assim, eu acho que principalmente também de vocês que têm aí o poder da mídia, né? De poder ter um alcance maior da população, de poder tentar, né, levar as informações trazendo um pouco mais dessa análise crítica do momento, da conjuntura, para que as pessoas possam despertar para uma consciência mais, né, assim, sei lá, para um voto, né, e uma escolha que seja pelo menos mais próxima do povo e diferente dessa velha política e dessas velhas representações que estão aí sempre perpetuando esses mesmos projetos, essas mesmas ideias, né, baseada no conservadorismo aí sei lá, né? O caminho a percorrer. Seria justo colocar a questão do tema indígena aqui também como um tema não só movediço para uma parte, mas de desinformação e desconhecimento dos elementos que sustentam a causa, as formas de ocupações dos territórios, a forma de exploração e convivência com os territórios originários que a senhora comentou. Lógico, a contra-informação baseada na questão do agronegócio, no caso do Congresso da bancada ruralista, ou seja,
uma massa gigantesca de brasileiros que sequer tem informações básicas sobre a realidade e como isso se converge na prática onde vocês vivem e convivem. Olha, demais, sabe? O Brasil, embora sendo um país originariamente indígena, né? Todo mundo sabe aí a origem, né, desse país, que a presença indígena aqui, não só em 1500, quando os europeus chegaram aqui, mas a própria arqueologia comprova, né, que já tinha presença indígena aqui há 15 mil anos antes de 1500, né? E mesmo com tudo isso e essa presença, né, milenar, secular, depois da invasão, né? A sociedade brasileira desconhece ainda a nossa presença aqui, sabe? Eu tenho rodado muito esse país todo, tenho ido nos mais diversos lugares e é assim, impressionante o quanto que a gente ainda é invisível aqui, sabe? O povo não sabe dentro do seu estado se tem indígenas, né? Sim. Então, aqui no Brasil hoje nós somos 305 povos indígenas diferentes, né? Uma população um pouco mais de 817 mil, segundo o último dado do IBGE. Esses povos, né, 305, falamos 274 línguas diferentes. Cada povo tem a sua língua própria, claro, né? Então, isso o povo e estamos presentes nos 27 estados, né, da Federação Brasileira. Se a gente fala da informação que é difícil chegar na periferia, né, de alguma forma, de forma correta, né? Se é difícil chegar ainda onde tem alcance de internet, tu imagina nos nossos territórios que nem sinal de orelhão tem, sabe? Sim. Em muitos casos. Então, é preciso também a gente pensar essas formas, né, de chegar a essa informação nas comunidades. Então, isso dificulta também, inclusive, aquilo que eu falei lá atrás sobre os eleitores, né? Porque muitos de nossos povos nem sequer sabem que existe eleição, sabe? Para poder escolher seus representantes. E mesmo aqueles que sabem não têm condição de chegar num lugar que tem uma urna eleitoral para ele votar. Mas nós falamos falando em transformação. Olha, na Amazônia nós temos vários lugares, vários municípios que assim, você ainda hoje você leva 15 dias para chegar, porque o jeito que tem para chegar é somente o barco, entendeu? Esse barco grande, motor, então as pessoas não vão se deslocar, mesmo aqueles que dura menos tempo, né? Que 5 dias, 3 dias, não vai se deslocar isso para poder vir um voto, né? Sim. Dar um voto. Então, assim, são realidades muito diferentes e que quem está no sul, no sudeste, desconhece totalmente. Então, tanto desconhece essa realidade que a gente vive, como ainda acredita que só são indígenas aqueles que estão lá na Amazônia e que estão nesses lugares aí, nessa situação, né? Enquanto que nós hoje estamos presentes em todos os espaços, né? Nas universidades, né? Em órgãos públicos, temos indígenas já prefeitos, vice-prefeitos em vários municípios, vereadores. Nas últimas eleições a gente elegeu 67 vereadores indígenas no Brasil todo, né? E a gente está entrando também para poder ocupar mesmo e ampliar essa representação nos espaços na política institucional, né? Não tem como a gente conceber mais 15, 18 anos depois de tanta violação, de tanta violência e de tanta invisibilidade, né? A gente continuar aí no anonimato. A senhora acredita no espaço e de convergência para um país tão dividido, com outras tantas estratificações e mazelas exacerbadas nessa eleição, fruto de todas as cicatrizes que a gente fez com os nossos defeitos em um projeto de unificação? A unificação talvez seja uma palavra muito forte. Eu estou falando mais sobre essa questão da divisão da sociedade brasileira, que está muito exacerbada, só acompanhar pelas redes sociais, nos elementos mais simples de relações do dia a dia, uma intolerância, inclusive, em ouvir o processo do outro, sem fazer muito antagonismo aqui, desnecessário, mas o óbvio, a esquerda, a direita, enfim, conservadores e não conservadores, ou antipetistas e petistas, vermelhos e azuis, seja qual for o ponto de partida aqui, uma divisão da sociedade
fragmentada, bastante fragmentada. E eu acho difícil unificar, assim, princípios, né? Unificar e convergir isso, porque essa polaridade se dá exatamente porque as pessoas têm interesses diferentes, né? E aí, por exemplo, né? O que a elite, a burguesia, o próprio agronegócio prega, defende e acredita, não são os nossos interesses, com certeza, né? A gente tem lutas diferentes, sim, e a disputa é válida, né? Acho que Claro. tem que ir para disputa mesmo para poder a gente, cada um ir lá e com força defender, apresentar suas ideias, defender seus projetos, né? Agora, com certeza que a gente, com essa turma, a gente nunca vai convergir. Porque o que a gente defende aqui é um bem viver para todo mundo, né? Enquanto que eles defendem aí lucros e interesses pessoais, né? Cada vez mais lucro para poucas pessoas, da forma como a distribuição de renda hoje no país, né? E que marca essa desigualdade tão absurda que comprova claramente isso, né? Essa centralização aí de poder e de recurso na mão de poucas pessoas. Então, a gente que está desse outro lado aqui, a gente sim, tem que se juntar. Né? Acho que os movimentos sociais, né? Esses segmentos de luta, né? E quem está desse lado de cá, a gente precisa, sim, se juntar para a gente poder, né? Mudar, né? Transformar, como a gente está dizendo aqui, é preciso mudança, né? Mas essa mudança tem que vir daqui, de baixo para cima. E não imposta sobre a gente, né? Como sempre foi. Sônia Boni Guajajara, lá de Araribóia, muito obrigado por sua visita aqui conosco, nesse espaço público de rádio, televisão, internet, em redes sociais, onde a gente está conversando em multiplataforma, e sorte na sua caminhada. Obrigada. Contamos aí com seu apoio para nossa divulgação. A gente faz a missão pública aqui de ouvir a todos os espaços, lógico, Claro. na íntegra, para poder executar aquilo que o cidadão tem, no mínimo, de informação no dia a dia, para que ele possa ter um modelo comparativo. Claro, é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Você que nos acompanhou pelo Espaço Aberto, a gente conversou com a Sônia Guajajara, ela é pré-candidata à presidência da República pelo PSOL, da chapa do Guilherme Boulos, e nós continuamos a nossa cobertura pública por rádio, televisão e internet. Até o nosso próximo encontro.